Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Ultimamente temos visto um aumento exponencial, um boom mesmo, do noticiário, da divulgação de informações, comentários, mesmo dúvidas a respeito de um tema polêmico, um tema que muitas vezes ainda é tratado como tabu, mas sobre o qual nós precisamos conversar, claro, dentro das maneiras mais adequadas de se abordar o tema, evitando uma influência perniciosa que pode surgir de uma abordagem não muito bem trabalhada. Estamos falando do tema do suicídio, sobretudo ultimamente com a série Os 13 Porquês, ou com o jogo da baleia azul. A gente precisa estar atento com relação ao que esse aumento significativo quer nos dizer, porque traz à tona algo que não necessariamente é muito novo, vem simplesmente estampar aquilo que está ocorrendo de maneira silenciosa para muitas criaturas que ainda não têm identificado a expansão dolorosa mesmo, triste, né, para nós em termos de sociedade, que o suicídio, a depressão tem tomado no seio de nossas famílias e da sociedade como um todo. Então, essa aparente surpresa denota muitas vezes como nós estamos, de certo modo, desconectados da realidade, daquilo que se passa, por exemplo, dentro da nossa família, né? Com os nossos filhos, com aqueles que convivem conosco, com nossos irmãos e etc. Para a gente refletir um pouco mais maduramente a respeito de um assunto tão importante. Então aqui a gente vem trazer algumas reflexões para jovens e para os pais também. Primeiramente para os pais. Pai, mãe, não há nenhuma tarefa mais importante para você aqui na Terra, à exceção da sua própria evolução espiritual, do que a tarefa que você recebeu perante Deus de educar o seu filho, de conduzir essa alma a Deus, à luz, à sublimação. O que na Terra é mais importante do que isso? O teu cargo, o teu emprego, deixará esse emprego e esse cargo daqui a alguns anos, passa rápido perante a eternidade. Os seus recursos monetários também logo será compelido a deixá-los todos. Títulos, renome, tudo isso ficará. O laço, porém, que você construiu com seu filho, esse permanecerá. Permanecerá a eternidade afora, claro, cada vez mais sublimado. Mas é importante que comece desde já a tornar esse laço um laço realmente profundo, estreito, íntimo, de amor, de fraternidade, de compreensão, de respeito. Quantos e quantos pais não têm se surpreendido porque percebem logo, de maneira assim assustadora, de maneira imprevista, que não conheciam seus filhos, porque não dialogavam, não buscavam saber, não atentavam para a vida dos filhos. Estavam tão importantes em formar a personalidade, isto é, que profissional ele vai ser, quantos cursos eu vou colocá-lo para fazer, como é que está a agenda do meu filho no dia a dia, mas eu não me preocupava em estar com ele, em conhecer, dialogar com ele, perceber as suas dores, porque a tarefa da educação, como Kardec mesmo diz na questão 917 do Livro dos Espíritos, é uma tarefa que demanda profunda observação. E sem observar, sem conhecer, sem ganhar intimidade com meu filho, eu não percebo o que ele está vivendo. E então, muitas vezes, a gente vê aqueles casos tristes, né, que nos comovem de vermos aqueles pais que descobrem da maneira mais dolorosa possível que desconheciam o filho, que desconheciam o que ele fazia, o que ele buscava, o que ele passava, e muitas vezes vão descobrir apenas isso já quando é tarde demais, quando o filho se envolveu com algum vício, com a drogadição, ou mesmo chegou às culminâncias tristes do suicídio. Então conheça seu filho, invista no desenvolvimento espiritual do seu filho, apresente ao seu filho alguma doutrina espiritual que se não for doutrina espírita, qualquer uma doutrina, qualquer uma mensagem espiritual que lhe fale da vida que transcende a experiência transitória, da vida que é muito maior do que a matéria,
da vida que vai para além, que tem um sentido muito maior do que simplesmente construir fama, carreira. Não, a vida enquanto oportunidade de construir para a eternidade, de desenvolver as potências divinas que todos trazemos. Portanto, não menosprezes a educação espiritual do seu filho. Não considere a sua tarefa apenas na perspectiva material, de dá-lo recursos monetários, de dar uma boa escola. Pense também na escola do lar, pense também na escola do exemplo, pense também nos valores morais, no amor, na compreensão, no diálogo, na fraternidade. Isso é fundamental. Agora, com relação aos jovens, aos adolescentes, que é um momento conturbado, nós sabemos, mas, primeiro ponto, muito cuidado com aquilo que você busca alimentar a sua alma. Porque assim como o nosso corpo se alimenta de alimentos físicos, pão material, nossa alma se alimenta de emoções, de ideias, de pensamentos. E assim como não é bom para a nossa saúde física, para o nosso bem-estar, alimentarmos de comida estragada, também é muito preocupante quando a nossa alimentação apenas consiste de emoções de desalento, de emoções deturpadas, de emoções desequilibradas, de pensamentos e ideias nesse sentido. Então, muito cuidado com aquilo que você está buscando, né? Com os vídeos que você vê, as séries que você busca, porque isso vai dizer da sua condição espiritual, da sintonia que você vai viver, das companhias espirituais que você vai estar convivendo mais frequentemente. Então é importante a gente meditar nisso, né? Por mais que possa parecer algo assim que nos dá aquela euforia, que a gente acha interessante de assistir, temos que tomar cuidado para ver que tipo de vibrações a gente está se alimentando, porque isso denota aonde o nosso coração está, né? Aquilo que você elege como tesouro, o seu coração estará lá, diz Jesus. Então a gente precisa atentar muito para isso. Então, por que isso é importante? Uma série como essa, né, ela traz à tona acontecimentos ou assuntos, temas que precisam de fato ser debatidos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira com que isso é feito. Porque para um coração que está equilibrado e etc., pode parecer uma série informativa, uma série interessante. Mas e para o coração que está fragilizado? A gente tem que se colocar no lugar daquele coração que está fragilizado. A gente tem que se colocar ou reconhecer as nossas limitações e perceber que talvez aquilo, ao invés de ajudar de fato, apenas puxe para baixo, apenas influencie negativamente. Então a gente fala isso para os jovens, para que atentem melhor na maneira, naquilo que estão buscando alimentar a sua alma, porque a nossa alma vai colher as consequências disso, a vibração resultante é natural, uma consequência natural disso, e também para aqueles que divulgam a informação relacionada a esse tema, por exemplo, de uma maneira impensada, talvez. Porque a gente tem que pensar na influência daquilo que a gente passa adiante, daquilo que a gente transmite, em corações adoecidos. O famoso efeito Werther, que foi constatado, que é pesquisado ainda hoje no campo da psicologia, esse efeito de potencialização, de influência, né? Ao cometimento do ato de suicídio, por exemplo, quando ele é abordado na mídia de uma maneira não adequada, esse efeito é nomeado a partir do livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que, quando foi lançado, provocou uma das maiores ondas de suicídio na Europa, por conta do desfecho trágico do livro, em que o indivíduo acaba tirando a própria vida. Então, Goethe depois aparece na Revista Espírita, em diálogo com Kardec, mostrando-se, de certo modo, arrependido pelo desfecho que havia escolhido dar à sua obra. Assim como nós também temos relatos de Leon Tolstói no seu livro, Leon Tolstói por ele mesmo, um livro psicografado, em que ele também fala a respeito das consequências dolorosas que colheu a partir de sua obra Ana Karenina, que ele também levou muitas jovens ao suicídio a partir do desfecho trágico da obra. Então eu falo isso para a gente perceber um pouquinho como que as nossas ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente transmite, a maneira com que a gente transmite,
pode muitas vezes influenciar corações já fragilizados a tomar atitudes equivocadas, atitudes impensadas, que os levam a ainda mais dor. E, naturalmente, teremos uma dimensão de responsabilidade nisso. Não que não devamos falar sobre o tema, mas existem maneiras mais adequadas, né, de se falar sobre o tema. André Trigueiro, por exemplo, trabalha isso no seu livro Viver é a Melhor Opção, traz muitas informações interessantes de como abordar o tema na mídia, etc., para a gente perceber que é um tema que precisa ser falado, mas as maneiras precisam ser repensadas. Então, cuidado com aquilo que a gente alimenta a alma, né? É preciso atentar para essa nossa influência mútua, para aquilo que nos envolve para além do que os olhos podem ver, conexão de pensamentos, sugestionamento mental, associação mental. Emmanuel, por exemplo, nos capítulos 8 e 9 do Pensamento e Vida, vai falar muito disso. No capítulo 8, por exemplo, ele vai falar que pensando, sentindo ou falando, nós nos conectamos a todos os espíritos encarnados e desencarnados que vibram nessa mesma faixa de simpatia. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Emmanuel está falando basicamente que quando você entra numa sintonia de desesperança, de pessimismo, você está se conectando com todos os espíritos da Terra, encarnados ou não, que vibram nessa faixa. Você pode imaginar a força dessa troca magnética? Como que isso é pesado, principalmente para um coração que já está desequilibrado? Então, quando a gente lê um livro, assiste um filme, uma série que nos leva à sintonia, se a gente não está muito bem preparado, munido de valores espirituais, de uma busca sincera do bem, da prática do autoconhecimento, isso é quase que um arrastamento para essas faixas de sintonia e muitas vezes o indivíduo não consegue sair. Então é importante a gente pensar isso. Sugestão mental também, nossas emoções, nossos sentimentos estão constantemente sugestionando emoções semelhantes no indivíduo. Então é nosso dever zelar pelo nosso equilíbrio íntimo para que o nosso sugestionamento nas outras criaturas possa ser o melhor possível também. Tudo isso fica para a nossa reflexão. E outro ponto, cuida da sua vida espiritual. Não menospreze a oportunidade da vida. Entenda cada dificuldade como um recurso de crescimento, de aprendizado que Deus lhe conferiu. Então passe a enxergar a vida de uma nova perspectiva. E para conseguir isso é preciso esse desenvolvimento espiritual, essa busca que renova o nosso olhar, que faz a gente sair daquela caverna na qual muitas vezes a gente entra, uma caverna que nos impede de ver o sol da verdade, da bondade, da misericórdia divina, uma caverna que a gente constrói para nós de pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, de tristeza, de abandono. Então, o melhor movimento que a gente pode fazer para sair dessa caverna é buscar esse autoconhecimento que qualquer doutrina espiritual nos convida a fazer, buscar a prática do bem, que é o melhor recurso de renovação, né? De abrir o nosso coração, a comporta do nosso coração, para que ela deixe fluir esse rio da vida, levando consigo tudo aquilo que estava ali acumulado, gerando sofrimento, gerando enfermidade. Estar no movimento da vida é a melhor maneira para sair desse estado. É entrar nesse movimento da vida e perceber que a vida tem um sentido muito maior. Porque o que torna a vida insuportável, difícil de ser vivida, é a ausência de sentido existencial. Mas quando você encontra um sentido, quando você percebe que é infinitamente amado por Deus, quando você entra nesse movimento e vai, por meio da gentileza, criando gentileza, a partir da felicidade que você busca levar aos outros, criando felicidade, você vai vendo que você é amado, que você é querido, que você é envolvido pelas forças do amor. Então não se deixa envolver pelas teias do materialismo, da negação, de acreditar só no aqui e no agora, da busca só pelo prazer, aquele prazer que passa e deixa uma sede ainda maior. Busca as alegrias da alma, né? Aquelas perenes que tornam o prazer do corpo saudável, equilibrado. Então, não acredite nesse materialismo que muitas vezes nós encontramos nesse momento da juventude, né? Quando a gente entra na universidade. Não se esqueça dos valores morais. Não se esqueça de que você é um espírito. A tua juventude vai passar muito rapidamente.
Você tem uma encarnação inteira e é uma oportunidade divina de crescimento, de amadurecimento espiritual. Então, valoriza isso, né? Investe em você mesmo e sai um pouco de ti em busca do próximo, daquele que sofre, levando o bem, e você vai ver que o bem vai te buscar sempre e vai te transformar num instrumento. E quem é instrumento do bem carrega consigo no coração a felicidade e a paz. Então, esse é o outro conselho que a gente queria passar, né? Não acredite que você não é querido, não acredite que você não é importante na obra divina. Perante Deus, todos temos a mesma importância, todos temos o mesmo valor, todos somos seus filhos amados. Agora, compete a cada um de nós abrir a janela da nossa alma para sair da escuridão e deixar que o sol divino nos penetre, nos preencha o vazio existencial que nasce sempre da ausência de contato mais íntimo com Deus e com nós mesmos. Então, esses jogos muitas vezes são aquilo que a criatura encontra no momento de fragilidade, né? E ela se deixa envolver por isso, por conta dessa ausência de fortaleza interior, de autoconhecimento, de autoamor. Não se deixe levar por essa toada, busque o caminho do desenvolvimento espiritual, a prece, a meditação, o trabalho no bem, e você vai ver que você vai ter o ânimo, você vai estar bem equilibrado para lidar com essas informações, sem deixar se envolver por elas, para seguir adiante, né? Confiante que a vida é uma bênção divina, de que a vida vale a pena ser vivida, há muita beleza nos envolvendo, basta a gente trocar as lentes com que a gente enxerga o mundo. A gente é amado, a gente é querido, Deus nos envolve, o Cristo nos ampara a cada instante. Então, eram esses os recados que eu queria deixar aqui a respeito dessa temática tão importante, para que a gente medite um pouco nisso, né? Na importância de se buscar sempre esse caminho espiritual que nos tira dessa zona, muitas vezes, de desânimo, a importância do auxílio dos pais, do conhecimento dos pais, da interação com os filhos, o cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa alma, aquilo que a gente transmite para os outros, aquilo que a gente divulga, aquilo que a gente passa adiante. Tudo isso está envolvido nessa questão e a gente tem muito material aí de reflexão, claro, sempre inspirados pela luz que nos vem do alto, pela luz do amor, pela luz da sabedoria que adquirimos na medida em que nos dispomos a estudar e a compreender Deus, suas leis e a vida como um todo. Que Jesus ampare e inspire a todos e que nos lembremos sempre dele nos momentos de dificuldade. Nunca estamos a sós. Sempre há quem nos olhe, há quem nos guia, há quem nos oriente. Sempre há um amor infinito a nos envolver. Então, que Deus abençoe a todos, que possamos seguir cada vez mais juntos, mais unidos, né, pelo amor, pela amizade, pela fraternidade em direção a uma nova vida, a uma nova terra, a uma nova humanidade pautada na caridade e no amor. Muita paz a todos.